Olá, meu nome é Edilane Henrique Leôncio, eu sou a professora que vai estar com vocês durante o curso de Técnico em Agente Comunitário de Saúde, na disciplina Promoção de Saúde, Educação em Saúde e Processo. Nós vamos abordar agora, na videoaula 1, Política Nacional de Promoção à Saúde. Como roteiro da aula, nós vamos falar um pouco sobre a Portaria 687, 30 de março de 2006, sobre conceitos, trajetórias históricas e suas concepções e estratégias. Falar um pouco também sobre o processo saúde e doença, seus determinantes e condicionantes. O que vem a ser promoção da saúde? É um conjunto de atividades, processos e recursos de ordens institucionais, governamental ou da cidadania, orientados a propiciar a melhoria das condições de bem-estar, acesso a bens e serviços sociais, que favorecem o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde. São pensamentos que já existiam e um desses pensadores se chama Gutierrez, desde 1994. Aqui são conceitos da Carta de Ottawa. A Carta de Ottawa, ela passou a existir em 1986, ou seja, já em algum tempo atrás, um bom tempo atrás, já começaram a pensar sobre a promoção da saúde como política. Em 1986, como eu já falei, então houve a primeira conferência internacional, a reunião de vários líderes mundiais nessa conferência da promoção da saúde. E lá houve a definição dessa Carta de Ottawa, na qual promoção da saúde foi definido como capacitar a população para melhorar as condições de saúde, aumentar o seu controle sobre as mesmas e para alcançar um estado adequado de bem-estar físico, mental e social de um indivíduo ou um grupo. Ele deve ser capaz de identificar e realizar as aspirações, de satisfazer suas necessidades e de mudar ou adaptar-se ao meio ambiente. Por que é chamado Carta de Ottawa? Na verdade, ela foi realizada, essa primeira conferência internacional, em uma cidade chamada Ottawa, localizada no Canadá. Então, lá foi definido, iniciou-se esses pensadores, e definiu a promoção da saúde com esse conceito. A Política Nacional de Promoção da Saúde foi instituída pela Portaria número 687, de 30 de março de 2006. Essa portaria, ela realizou o compromisso com os estados brasileiros, junto com a ampliação e a qualificação das ações de promoção de saúde pelos serviços e gestões de saúde. Pelo Ministério da Saúde, o Pacto pela Saúde existiam 3 eixos, sendo eles Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, enfatizando o Pacto pela Vida, onde o Pacto pela Vida ele tinha um compromisso de fornecer à população e toda a comunidade uma qualidade de vida. Lembrando que os eixos federal, estadual e municipal, cada um tinha sua responsabilidade nesses pactos, nessa política de governo. Quais são os objetivos gerais? Promover a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidade e riscos de saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, sendo eles o modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, o lazer, a cultura, o acesso a bens e serviços sociais. Então, todos esses itens citados, eles influenciam na comunidade, no indivíduo, a sua qualidade de vida ou não, o seu modo de viver. E que é isso que se busca, Quais são os objetivos específicos? Nós temos a atenção básica, a autonomia, espaços públicos, meio ambiente, cultura da paz no país, que é super importante e influencia, alternativas socialmente inclusivas,
redução de desigualdades, espaços urbanos, espaços rurais e prevenir agravos e saúde. A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como diretriz a integralidade. A integralidade é ver o indivíduo como um todo. Outra diretriz é a equidade, na qual a equidade ela vai ver o indivíduo de acordo com a sua necessidade. A responsabilidade sanitária, a mobilização e participação social, a intersetorialidade, informação, educação, comunicação e sustentabilidade. Então temos as esferas federal, estadual e municipal, na qual cada um vai ser exposto agora às suas responsabilidades. Lembrando que elas estão interligadas uma com as outras. Então, no âmbito federal, o que ela tem que fazer? É divulgar a Política Nacional de Participação Social, articulação com os estados e alocar recursos orçamentários. O estadual, divulgar também a Política Nacional de Participação Social, manter a articulação com os municípios e o municipal, divulgar também a Política Nacional de Participação Social, implementar diretrizes, estruturas adequadas, oficinas de capacitação, buscar parcerias governamentais e não governamentais. Então, lembrando que também segue uma hierarquia. A federal passa para a estadual e do estado para o município. Dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, como se busca a qualidade de vida, então nós temos algumas ações específicas que são elas: a divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde. Dentre eles, são promover seminários, convocar uma mobilização nacional sensibilização e discutir nos espaços de formações. Ou seja, é importante estar informando para a comunidade sobre essas ações, sobre a divulgação, sobre essa implementação, na verdade. Outra ação específica é a alimentação saudável, que ela está incluída na qualidade de vida do indivíduo, da comunidade em que ele vive. E dentre elas, uma das ações é promover ações relativas à alimentação saudável, produção e distribuição do material educativo. Então aqui, na verdade, são informações dadas aos indivíduos, à comunidade, sobre o que é alimentação saudável, a pirâmide alimentícia, o que é o ideal para comer, o que é mais saudável. Então tudo isso vai influenciar na comunidade como um todo. A prática corporal e atividade física, que é super importante também, como ação específica para combater, por exemplo, o sedentarismo. Então, o governo tende a ofertar atividades físicas, capacitar os trabalhadores de saúde para que implique na comunidade uma melhoria de vida. Lembrando que com atividade física, alimentação saudável, o que vai acontecer? A população ela vai ficando mais saudável no sentido de diminuir doenças cérebro-cardiovasculares, né? O que isso é bom para a nossa população, para o governo, implica uma série de benefícios. Temos também a prevenção e controle do tabagismo. Reduzir o acesso aos derivados do tabaco, reduzir a aceitação social do tabagismo, reduzir os estímulos para os jovens. Então, assim, antigamente, eles eram bem, a população era bem adepta, né, ao consumo do tabagismo, até porque ela não era proibido. Então, depois que eles viram, né, o que causa o fumo, o cigarro, né, as doenças que vêm associado, o câncer, enfim. Então, o governo começou a produzir políticas que combatessem o uso do tabagismo. Outra ação específica é a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. Essa ação específica para combater, ela vai do apoio à restrição de acessos à bebida alcoólica, promover campanhas municipais e materiais educativos. Então, é um assunto bastante divulgado na população com relação às drogas, devido ao aumento do uso de droga, que influi
no aumento da violência. Então, o governo ele tem trabalhado muito para poder conscientizar a população, principalmente aos jovens, através das campanhas que passam. Então, assim, durante o ano, existem as campanhas que o governo disponibiliza para a população ter consciência, né? E com relação ao álcool e às drogas não poderia ficar para trás. Então, esses materiais educativos, eles podem ser fornecidos tanto nas escolas, porque como vai atingir a grande maioria os jovens, né? Então, nas escolas, na comunidade, através de palestras, campanhas, como é feito. Então, tudo isso para reduzir, né, as drogas, reduzir o consumo de álcool, o que é muito importante para esse avanço da comunidade, da população. Outra ação específica é a redução da mortalidade através do acidente de trânsito. Como eu falei, durante todo o ano existe um calendário de campanhas que é realizado e o acidente de trânsito também está incluso para promoção de discussão de intersetoriais, articulações da agenda de planejamento, apoio a campanhas de divulgação. Então, para reduzir esses acidentes de trânsito, tornar o indivíduo consciente do perigo e está reduzindo também essas mortes que são constatadas, aí, divulgadas na mídia. Então, como ações específicas, nós temos também a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz. Então, temos a implantação de serviço sentinela, ficha de notificação de violência interpessoal, na qual foi implantado não faz muito tempo, incentivos aos planos municipais e estaduais. Lembrando que com relação à prevenção da violência, nós temos a mulher, né? Prevenção de violência contra a mulher. Então, existe já há algum tempo, que todos conhecem, que é a Lei da Maria da Penha. Então, esse é bem divulgado e enfatiza bastante a mulher. Temos também a promoção do desenvolvimento sustentável. Na promoção do desenvolvimento sustentável, como ação específica, seria o apoio de elaboração de planos de ações municipais e estaduais, apoio ao desenvolvimento da esfera não governamental. Nós vamos falar agora sobre saúde, doença e sociedade, seus determinantes e condicionantes que influenciam certamente na saúde do indivíduo e da comunidade. Então, dentre eles, nós temos, inicialmente, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Essas condições socioeconômicas, elas estão distribuídas em relação à alimentação, ou seja, a produção agrícola e de alimentos. A alimentação ela vai influenciar na qualidade de vida do indivíduo, né? Por exemplo, se ele tiver uma condição menos favorecida, a alimentação dele pode ser mais prejudicial com relação aos que tiverem maiores condições. A educação vai influenciar também, porque aqueles que têm a oportunidade de ir à escola, de ter acesso à educação de qualidade, certamente vai ter um conhecimento a mais e buscar melhores condições. O ambiente de trabalho também vai influenciar, né? Condições de vida e de trabalho, como o desemprego. O desemprego, ele vai influenciar negativamente, porque sem um emprego não tem como ele ter boas condições, favorecendo, portanto, uma qualidade de vida, que é o que se busca. Água e esgoto, da mesma maneira, são casas que são localizadas em locais que não têm rede de esgoto, não tem, e, portanto, eles vão ficar mais propícios a ter doenças. Serviços sociais de saúde, com relação ao acesso do indivíduo aos serviços sociais de saúde. Isso é importante e vai influenciar. Porque se ele tiver acesso, ele tem como se tratar, tem como ter orientações com relação aos cuidados que ele deve ter a si e à comunidade. Outro item é a habitação. A habitação também vai influenciar. Certamente que a habitação em um local menos propício, menos favorecido, ele vai poder ter um risco maior de estar adepto à violência, de estar adepto, como eu falei anteriormente, a falta, né, na verdade, de água e de esgoto,
A habitação vai influenciar no ir e no vir do indivíduo, da sua casa. Então, ele vai estar certamente ou mais favorecido ou menos favorecido, dependendo do local onde ele esteja localizado. E provavelmente vai influenciar na sua qualidade de vida. Outro fator que influencia é a idade, o sexo e fatores hereditários, né? Lembrando que o homem e mulher com relação ao sexo, né? O homem, ele certamente vai estar mais propício a risco de vida, a risco de morte, do que a mulher. Isso é uma questão de cultura, né? Já desde tempos antigos, né? O homem é o que está mais à frente, né? Diante da comunidade em relação ao trabalho, em relação ao transporte, enfim. E fatores de hereditariedade também vão influenciar, tanto no indivíduo, provavelmente na comunidade como um todo. Como conceito, nós temos aqui, pelo pensador Wagner, de saúde e doença da sociedade. Então, é preciso conceber um contínuo entre saúde e doença, em que o fenômeno doença é apenas uma parte, não restrita a fatores biológicos. Não só biológico, né, que ele quer dizer, mas um meio em que ele vive, como a gente citou no slide anterior. Além de ser apenas um episódio de vida de indivíduo, no qual a variável contínua passa a ser condições de saúde. É importante compreender que os indivíduos não são saudáveis ou doentes, mas apresentam diferentes graus de saúde ou doença nas suas condições de vida, e que estes níveis de condições de saúde podem variar dependendo da quantidade, da combinação, da importância e do significado de fatores que o determinam, e ainda das condições do indivíduo de enfrentá-la. Então, como a gente citou pelo slide anterior, né, que você pode ver a exposição das condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam. São essas condições, né, essas variáveis que vai determinar o indivíduo, as suas condições e a maneira como enfrentá-lo. Então, aqui a gente nós finalizamos a primeira videoaula e damos continuidade a seguir com a videoaula 2.